A gente preparou aqui 3 blocos para tentar organizar, né, todas as dimensões e camadas para a gente compreender essa guerra que envolve o mundo inteiro e envolve também reflexos no Brasil, porque nesses últimos dias o UOL revelou, a colunista Mariana Sanches, que o Departamento de Estado americano se prepara para incluir o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, entre as organizações classificadas como narcoterroristas. E as implicações disso geram muitas interpretações, dúvidas e temores em especialistas e também no próprio governo, no Itamaraty. Isso parece distante do assunto guerra, mas não é tão distante assim, porque foram classificações como essas que permitiram empreitadas do governo Donald Trump em outros países, porque ao classificar determinadas organizações como narcoterroristas, os Estados Unidos têm aval, ou pelo menos se dão o aval, de interferir em territórios exteriores ao seu próprio, né? Então, a dúvida que ficou é, bom, se PCC e Comando Vermelho são considerados narcoterroristas pelos Estados Unidos, o que eles podem fazer no território brasileiro? A Adriana Carranca tem uma apuração sobre a receptividade, ou ao contrário disso, a falta de receptividade, né, Adriana, do Itamaraty, do governo brasileiro, a essa revelação do UOL, né, dessa iminência, aparentemente iminência dessa classificação. Sim, primeiro, Thaís, que o Itamaraty parece ter sido pego meio de surpresa, né? Esse assunto já tinha sido discutido em 2025 e parecia inicialmente resolvido, não se falou mais nisso, né? Então, o que aconteceu, que mudou, né, que fez esse assunto ressurgir nesse fim de semana, foi uma coalizão que o Donald Trump chamou de Escudo das Américas, uma coalizão dos Estados Unidos com 12 países governados pela direita na América Latina. Ele recebeu os líderes desses países em Miami no fim de semana, né? E essa coalizão, ela, de acordo com Trump, ela está se formando para combater o narcotráfico na região. E aí, assim, é que esse assunto ressurgiu. O clima no Itamaraty, Thaís, é de que essa classificação é meio que inevitável. Mas eles também avaliam que é uma questão mais interna dos Estados Unidos, né, e unilateral. Você mencionou a questão de mudanças, né, o que muda com essa classificação. Nos Estados Unidos, para entrar em uma guerra, o presidente ele precisa passar pelo Congresso. Não tem acontecido, então também temos essa questão. Mas, em tese, pela lei, Donald Trump, ou qualquer presidente, né, não poderia declarar guerra a um outro país se não passar pelo Congresso, exceto numa situação de grande emergência, né? Quando você passa a classificar esses grupos como, ao invés de narcotraficantes ou crime organizado internacional, como terroristas internacionais, isso dá poder aos Estados Unidos, ao presidente, basicamente aumenta o poder do presidente. Na avaliação do Brasil, isso é uma questão unilateral dos Estados Unidos. O Brasil segue a definição da ONU, que, embora não seja uma definição universal, ela é aceita, vamos dizer, como uma definição de terrorismo convencional, né? Então, o terrorismo, como entendido pela ONU, ele é um método de coerção que utiliza violência ou ameaça de violência para espalhar o medo e, assim, atingir objetivos políticos ou ideológicos. No entendimento do Brasil e da ONU, o narcotráfico não se encaixa nessa definição, porque o objetivo dos narcotraficantes é unicamente o lucro, né? Então, a forma de combate também, a ONU tem criticado muito essa classificação diferente, unilateral dos Estados Unidos, porque ela também afeta, né, alianças internacionais de combate ao narcoterrorismo, né? No critério dos Estados Unidos, Thaís, é super solta essa definição. Qualquer ameaça a cidadãos, basicamente, qualquer ameaça a cidadãos americanos, ou aos interesses dos Estados Unidos, ou à segurança nacional, poderiam ser classificados
como terrorismo, né? O Itamaraty não vê nenhuma possibilidade de que a ONU adote ou se alinhe a essa definição dos Estados Unidos. Então, em tese, qualquer intervenção dos Estados Unidos fora do país, no Brasil, por exemplo, seria contra as leis internacionais, né? A direita aqui, Thaís, Paulo Figueiredo já tentou capitalizar em cima disso, dizendo que era uma ação do Trump contra o Lula, né, que chegou a hora, né, como eles vêm ameaçando há tanto tempo, mas, segundo Itamaraty, a conversa entre o ministro Mauro Vieira, por telefone com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, foi muito boa. O Rubio, segundo eu pude apurar, foi muito gentil, conversaram em espanhol, mencionaram, né, a visita de Lula a Donald Trump, à Casa Branca. Ainda não tem data, que é um pouco estranho, mas dada a guerra no Irã e tudo que está acontecendo no mundo, segundo Itamaraty, realmente é uma questão de agenda, né? Lembrando também, Thaís, que em Miami, agora no fim de semana, quando o Trump se reuniu com esses 12 países, com a liderança desses 12 países, ele mencionou o México, que não está nessa coalizão, porque é governado por uma presidente, né, uma mulher, um governo de esquerda. Ele falou sobre Venezuela, elogiou a sub do Maduro, que ainda continua no governo, né, embora seja chavista, e falou de Cuba, mas não mencionou nada sobre o Brasil. E segundo eu pude apurar, nesse telefonema do Rubio com o presidente Lula, o Rubio assegurou ao ministro Mauro Vieira que não existe nenhuma questão direta com o Brasil, que essa classificação é apenas para alinhar o que já vem sendo feito pelos Estados Unidos. E, de fato, os Estados Unidos, desde a eleição, nesse segundo mandato do presidente Donald Trump, eles já classificaram 25 grupos de narcotráfico como grupos internacionais de terrorismo. Então, não é uma questão só, né, direcionada especificamente ao Brasil. Os Estados Unidos continuam fazendo aqueles bombardeios no Pacífico Leste, no Caribe, já mataram mais de 151 pessoas nesses ataques que a gente tem visto, explosões com bomba contra esses barquinhos que, segundo o governo americano, traz drogas para os Estados Unidos. E, recentemente, eles chegaram a fazer, embora o México seja governado pela esquerda, eles chegaram a fazer uma ação contra um cartel no México. As Forças Armadas do México contaram com a inteligência dos Estados Unidos, né? Eles mataram um líder de um grande cartel, o Oseguera Cervantes, que é conhecido como El Mencho, era um dos homens mais procurados do México. E os Estados Unidos começaram, em paralelo ao Irã, na semana passada, uma intervenção militar no Equador, mas junto com as forças do Equador, as Forças Armadas do Equador, e com a anuência do governo do Equador. Então, no entendimento do governo brasileiro, qualquer intervenção a qualquer país soberano, inclusive o Brasil, sem uma parceria com o Brasil, seria ilegal do ponto de vista das leis internacionais, independentemente da classificação dos Estados Unidos. Lembrando também, Thaís, que o Haddad, o ministro Fernando Haddad, quando o Brasil conversou com os Estados Unidos sobre essa questão do narcotráfico ano passado, no finalzinho, em novembro, Fernando Haddad sugeriu uma parceria entre Estados Unidos e Brasil para investigar as offshores que funcionam nos Estados Unidos, têm base nos Estados Unidos e que, segundo uma investigação da Polícia Federal do Brasil, fazem lavagem de dinheiro para o narcotráfico, inclusive para grupos brasileiros. E isso nunca teve resposta, viu, Thaís? Sim, é uma agenda que o próprio Lula, o presidente Lula, encampou depois dessa iniciativa da Fazenda, que inclusive forneceu relatórios e mais relatórios para o governo americano para estreitar essa cooperação de investigação. E o Lula passou a falar publicamente que sugeria para o Trump a prisão do maior devedor do país, numa referência ao Ricardo Magro, enfim, tentando Sim. de fato politizar um pouco mais, né, e levar essa discussão
para o lado que o governo tem investido, né, de investigar essas organizações na sua cúpula, inclusive nos seus métodos de financiamento. Desculpa, Thaís, só para concluir rapidamente, o México também respondeu, embora tenha usado a inteligência americana nessa ação recente, também respondeu mais ou menos na mesma linha que o Brasil. Olha, se vocês querem combater o narcoterrorismo, vamos começar com o controle de armas, porque a gente sabe que muito das armas usadas aqui vêm dos Estados Unidos, e com o consumo, né, nos Estados Unidos, campanhas, porque os Estados Unidos são os maiores consumidores de drogas no mundo, né? Então, inclusive das drogas que vêm da América Latina e de outros lugares, como o Afeganistão, por exemplo. Então, essa é uma linha também da ONU, que a ONU defende, né? Por isso que seria importante esse alinhamento da definição sobre narcotráfico e terrorismo, não é? Sim. Olha só, a gente recebeu da Vanessa Oliveira, uma ouvinte no nosso grupo de Zap, uma pergunta, Charlot, que você responde muito bem na coluna que você publicou no UOL nessa terça-feira em que a gente grava. Pergunta ela, sob qual base legal internacional o governo Trump justifica essa classificação unilateral do PCC e Comando Vermelho como organizações criminosas, no caso terroristas, né? Essa medida não seria, na verdade, uma ferramenta de pressão geopolítica para controlar setores energéticos da economia brasileira? São várias questões dentro de uma questão só, né? Quer dizer, primeiro o amparo legal da medida, depois o aspecto de interferência política no Brasil. Duas questões muito importantes e que se relacionam. Acho que o contexto delas, Thaís, tem muito a ver com a tal da guerra às drogas, né? Com essa ideia de militarizar o combate ao tráfico de drogas. Isso não começou agora, mas tem uma característica muito especial agora. Quando isso teve início, a gente vai se lembrar, por exemplo, anos 90, Colômbia, Farc, Álvaro Uribe, né? Então, uma situação na qual os Estados Unidos emprestavam, ofereciam, talvez impunham, ajuda militar a países latino-americanos para que eles combatessem facções, guerrilhas, cartéis. Então, essa posição já era militarizada, já era internacionalizada, mas ela era cooperativa. O que acontecia? Os Estados Unidos agiam com a anuência e com a cooperação dos presidentes da região. Né? Já era uma coisa truculenta, já era uma coisa militarizada, já tinha uma ideia de guerra aplicada a operações policiais, porque originalmente tráfico de droga é uma questão policial. Mas os Estados Unidos vinham militarizando isso e daí o nome Guerra às Drogas. O que a gente vê agora é um novo capítulo dessa Guerra às Drogas, que tem uma diferença substancial. Se no início a gente tinha uma posição americana muito cooperativa, de oferecimento de ajuda militar, de recurso de dinheiro, de presença da DEA, que é o Departamento Antinarcótico dos Estados Unidos e tudo isso. Agora a gente tem uma perspectiva mais brutal, que é a de substituição do governo em questão. Então olha que interessante, você pega o caso, por exemplo, da Venezuela, em menor medida da Colômbia, em menor medida do México. Nesses três casos tem insinuações do governo americano de que os presidentes estão mancomunados com os cartéis. Então não é mais que os Estados Unidos buscam a cooperação desses presidentes para combater cartéis. São os Estados Unidos dizendo que esses presidentes são associados a cartéis e que, portanto, se esses cartéis são grupos terroristas ou narcoterroristas internacionais, esses presidentes também o são. E foi com base nisso que o Maduro foi preso. Os Estados Unidos não dizem que aquilo foi uma guerra. Eles dizem que foi uma operação policial executada por suas forças armadas para cumprir um mandado que havia contra um traficante chamado Nicolás Maduro, percebe? Então existe toda uma nova construção de léxico. Mesmo que depois ele retire essa acusação, né? Ninguém sabe o que vai acontecer e até lá ninguém sabe o que o Maduro vai delatar ou o que vão dizer que ele delatou. Então percebe como é perigosa a mistura da investigação policial com a operação de guerra, né? Então assim, não é novo, mas o contexto atual é novo. E o perigo para o Lula, do ponto de vista político-eleitoral, como questiona a ouvinte, é justamente esse, que é de sobrepor à questão um elemento bélico de intervenção internacional. Esse seria o panorama mais dramático, e a gente tem que lembrar que o chanceler Celso Amorim disse que temos de estar preparados para o pior cenário. Ele não especificou o que seja, mas do ponto de vista da dinâmica política brasileira, o pior cenário é uma intervenção violenta no Brasil. Então o risco para o país, e mais particularmente para o Lula, é de que ele sofra essa acusação, de que por leniência, por cooperação, ele seja apontado como partícipe, como colaborador desses grupos que agora passam a ser grupos terroristas internacionais. Tem um elemento muito importante que pode justificar isso e que eu acho que vai ser explorado pela extrema-direita. São as delações que foram feitas por figuras ligadas ao PT no passado, particularmente Marcos Valério e o Palocci,
que em vários trechos mencionam ligações do PT com, por exemplo, o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, que foi morto agora. Também com o ex-presidente da Líbia, com Muammar Gaddafi. Isso nunca se provou, mas isso foi dito, foi capa de revista, e houve discursos no Congresso Nacional por parte do Eduardo Bolsonaro, atribuindo ao PT e ao Lula essas ligações. Eu imagino que um dos riscos, um dos flancos abertos para o Lula e para o PT agora, do ponto de vista eleitoral, é que isso volte a ser explorado nesse novo contexto em que paira realmente uma ameaça de intervenção. Também houve outro ponto de ligação, que foi a fala do senador Flávio Bolsonaro em outubro do ano passado, quando a operação no Caribe, né, os navios americanos cercando a Venezuela cada vez mais antes, né, da intervenção da guerra na Venezuela propriamente, em que ele dizia que ouvi dizer que há barcos como este, como aqueles que estavam, né, no litoral da Venezuela, aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Né, se referindo ao Trump, ao governo Trump. E agora, com essa fala, com essa sinalização do governo americano, não dá para deixar de fazer uma ligação entre esses fatos, né? Não dá para deixar de fazer porque ela existe. Tem alguém abrindo uma porteira por uma postura intervencionista americana e dando as boas-vindas para isso. Isso corresponde ao desejo de uma parcela da população que, por exemplo, recentemente foi à Avenida Paulista com bandeiras americanas pedindo intervenções. Pessoas que apoiaram sanções e embargos ao setor econômico brasileiro. Então, aí tem uma possibilidade de fuga para o Lula, do ponto de vista discursivo, uma fuga retórica, né? Que é de trazer para si o argumento do nacionalismo, do patriotismo, e atribuir à extrema-direita o entreguismo, né, para os Estados Unidos. Se ele conseguir fazer isso, ele consegue recuperar um discurso nacionalista que havia perdido para a extrema-direita e para a direita no Brasil desde pelo menos 2015, 2016, nas manifestações contra a Dilma, quando a camisa da CBF, a bandeira nacional, se transformaram em símbolos desse setor político. Então, imagino, do ponto de vista de estratégia política eleitoral, esse é o caminho que vai sobrar para o Lula explorar, como alguém que defende a soberania nacional, a integridade do Brasil, diante de uma ameaça externa. Só curioso que, quando havia aquela movimentação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para aplicar sanções, as tarifas e as sanções contra Alexandre de Moraes e outros ministros, e que em dado momento o Trump passa a negociar com o Lula recupera a bandeira da soberania e melhora até sua popularidade quando o Trump alivia as tarifas, etc. Agora, no momento em que as pesquisas de intenção de voto mostram a consolidação do Flávio Bolsonaro, vem essa sinalização do governo Trump, né, em relação às organizações criminosas brasileiras. E então parece uma dança que está se ensaiando, que deve acelerar até outubro. Mas você ouviu alguns especialistas e que, inclusive, com entrada, um deles atuou no governo Bolsonaro, inclusive, que interpretaram de outra forma essa sinalização do Rubio. Eles veem uma combinação que é a seguinte: existe uma preocupação que seria legítima dos Estados Unidos de cumprir com seu programa de defesa nacional e de segurança interna, que tem a ver com a classificação desses grupos como grupos terroristas. Então é uma agenda interna americana, da segurança interna americana, de início, uma atitude, vamos dizer assim, legítima do ponto de vista do que esse governo Trump se propôs a fazer. Mas eles não negam que isso tem impacto eleitoral. A questão aí é de definir em que medida isso foi intencional, ou em que medida isso serve para, embora não tenha sido criado para. Em última instância, mesmo sendo pessoas ligadas a esse setor político, reconhecem que isso favorece o Flávio Bolsonaro, em princípio, e prejudica o Lula, porque o Lula tem que fazer um exercício maior de defender essa não intervenção americana sem parecer que ele está defendendo as facções criminosas. Agora, vocês veem a hipocrisia. Essa coalizão que o Donald Trump lançou agora no fim de semana, com 12 países da América Latina, inclui o Bukele, que é de El Salvador. A própria promotoria americana, no ano passado, investigou e disse que tem evidências de ligação do Bukele com o MS-13, que é uma das maiores organizações de narcotráfico que operam nos Estados Unidos, segundo a promotoria do próprio Estados Unidos.
ele teria feito um acordo com o MS-13, em que o MS-13 se comprometia a reduzir a violência no país para beneficiá-lo politicamente e, em troca disso, ele repassaria recursos à facção e privilégios para aqueles integrantes da facção que estão em prisões em El Salvador. Então, você vê a hipocrisia também de incluir o presidente de El Salvador nessa lista. Perfeito. Bom, vamos encerrar esse primeiro bloco e continuar falando de governo Trump, de guerra no Irã e tudo mais.